Nós oramos, Pai, crendo, porque como está escrito, o Senhor sempre nos ouve. O Senhor tem prazer na oração do seu povo. Sua palavra diz, ó Deus, que quando os ímpios sacrificam, quando eles se esforçam, fazem sacrifícios, para o Senhor é abominável. Mas quando o seu povo ora, é o contentamento do Senhor. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém? Aleluia. Você aí em casa, creia. Há poder no nome de Jesus. Amém? Vamos ofertar ao Senhor? Vem cá, irmão. Dedilhe um louvor aqui. Canta alguma coisa pra gente. Nós vamos ofertar ao Senhor. É interessante, irmãos, que Deus ele está sempre surpreendendo a gente, né? E se nós pararmos para pensar a grandeza de Deus, da bondade dele com a vida da gente, é impossível não ficar constrangido, não é verdade? Porque já pensou? Se Deus nos der um trabalho, saúde para trabalhar, e a gente trabalha o mês inteiro, mas aí o Senhor diz assim, olha, vocês vão trabalhar e tudo, mas de todo o ganho que vocês tiverem, vocês vão ficar com 10% para vocês. E vocês vão trazer para mim, para minha casa, 90%. Se ele decidisse assim, ainda assim, nós seríamos supridos. Porque ele é Deus. Amém? Mas ele é tão bom, que ele pediu só 10%. Né? Olha que coisa maravilhosa. Então que você possa nessa noite adorar o Senhor com seu dízimo, sua oferta, com alegria. Amém? Você tem liberdade para trazer aqui à frente, em nome de Jesus. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tua promessa de tudo que és, eu quero te agradecer por todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Vamos para a palavra do Senhor, então. Quero meditar com você hoje num texto lá na carta aos Hebreus, no capítulo 12. Hebreus 12. Aleluia. Nós vamos ler dos versos 1 a 3. Podemos ler? Hebreus 12, de 1 a 3. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz e, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem desanimem. Pai, essa é a sua palavra, esse é o seu povo, ó Deus, e nós queremos muito. E mais do que querer, Senhor, nós temos necessidade de te ouvir.
Fala conosco. Que seja repreendido, ó Pai, todo espírito contrário ao espírito da palavra do Senhor. Que essa palavra seja aplicada, ó Deus, pelo seu Espírito Santo aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tem alguém cansado aí? Tem alguém desanimado? Pode sentar, queridos. Muitas vezes a gente fica assim, cansado, não é verdade? E o que é que cansa a gente? Algumas situações que não são transformadas, né? Situações que não mudam. O que desanima a gente? A decepção, às vezes, a gente fica decepcionado com tanta coisa, não é? E é impossível, o desânimo, às vezes, bate na porta da gente mesmo, porque a gente é ser humano. Mas louvado seja Deus, porque a palavra de Deus é remédio para qualquer situação, não é? A palavra de Deus tem a solução que a gente precisa em toda e qualquer circunstância da nossa vida. Então, muitas vezes, nós não vivemos uma vida cristã vitoriosa, e esse é o tema da mensagem, vida cristã vitoriosa. Nós não alcançamos essa vida vitoriosa constantemente, porque a gente fica tão cansado, tão desfalecido, tão desanimado. Mas o Senhor hoje, Ele vai falar aos nossos corações. Amém? E nós vamos sair daqui turbinado para a glória de Deus, né? O Espírito de Deus vai dar uma injeção de ânimo no seu coração hoje. Amém? E você vai já nessa noite ainda dar assim um glória a Deus, umas rajadas de língua estranha, e vai celebrar o nome do Senhor, porque Ele é Deus que fala, Ele é Deus que instrui, Ele é Deus que ensina. E nessa noite, então, nós vamos aprender com Ele aqui, nesse texto. O escritor aos Hebreus, que a gente não sabe quem foi, mas eu gosto de pensar que foi o apóstolo Paulo, ele está falando conosco aqui, portanto, por isso, por causa disso, também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. Quais são essas testemunhas? As testemunhas que ele conta a história de vida no capítulo anterior, que a gente chama de os heróis da fé, a galeria dos heróis da fé. Então, as testemunhas que o escritor está dizendo são todas essas pessoas aqui que a Bíblia vai dizer que o mundo não era digno dessas pessoas. Pessoas que venceram reinos, que fecharam a boca de leões e tudo mais. Ele fala, então nós temos o testemunho dessas pessoas. Nós estamos rodeados por essa nuvem de testemunha. Então, por causa do testemunho deles, por causa do que eles nos ensinam, por causa da maneira como eles viveram, nós devemos nos livrar de tudo que nos atrapalha e do pecado que tenazmente nos assedia. Então ele fala de duas coisas, de coisas que nos atrapalham, que não é pecado, mas que traz um certo peso, que atrapalha, que deixa a gente amarrado, né? Preso, e do pecado que tenazmente nos assedia. Por que a gente precisa desprender? Ele fala, porque há uma corrida que nos foi proposta, irmãos. No dia que você e eu levantamos a mão e entregamos a nossa vida a Jesus, dizendo, Senhor, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida, perdoa os meus pecados. Nesse dia, nós demos a largada nessa corrida chamada carreira cristã. Nós começamos a correr, está entendendo? E eu quero aproveitar nesse momento e falar para você que talvez você está na arquibancada. Você ainda não deu a largada nessa carreira, mas a proposta da carreira é para você também. Porque Deus, a palavra ensina que Ele quer que
todos sejam salvos. O desejo de Deus é que todos sejam salvos, todos. Então a proposta dessa carreira cristã é para todo ser humano. E talvez você está na arquibancada e você está fazendo o quê? Olhando na arquibancada. Não é o seu lugar. O seu lugar é na corrida. Você precisa chegar na linha de partida, entregar a sua vida a Jesus e começar a trilhar esse caminho. E certamente será um caminho de vitória, porque você não vai andar sozinho, você vai andar com o Espírito Santo. Então entregue a sua vida a Jesus. Saia da arquibancada, porque há uma proposta para a sua vida. Correr uma carreira cristã. E essa carreira, ele fala, o escritor aqui fala, irmãos, que nós não podemos completar essa carreira de qualquer maneira. Você vai ver no texto, sua Bíblia deve estar aberta, né? Quero te orientar. Se o pregador não pedir para você fechar sua Bíblia, deixa ela aberta, porque sempre a gente vai talvez querer voltar no texto. Se você esqueceu, é Hebreus 12. O escritor fala assim: corramos a carreira que nos está proposta, ou a corrida que nos está proposta. Ele não fala que nós devemos engatinhar na corrida. Ele não fala que nós devemos ir arrastando os pés. Ele não fala que nós devemos assentar de vez em quando, né? Pegar uma sombra, tomar uma aguinha de coco. Não é assim. Você já assistiu alguma corrida que é dessa forma? Que os corredores de vez em quando falam assim: peraí que eu vou tomar uma água de coco aqui e vou descansar um pouco. Não é assim. Independente do cansaço, eles estão correndo. E é tão interessante que você não vê um corredor de moletom, você não vê um corredor de salto alto, você não vê um corredor de jeans. Existe uma vestimenta correta, um calçado correto, e tudo de maneira que seja mais leve, para que a pessoa que está correndo corra mais rápido. Então, o escritor aqui, ele fala assim: olha, nós precisamos nos desprender daquilo que nos embaraça. Em outra tradução diz isso, nos embaraçando, né? Então, nós precisamos nos desprender daquilo que está nos amarrando, desprender daquilo que está fazendo com que a nossa corrida seja executada de forma mais lenta. Eu queria que você pensasse: quantas vezes você diminuiu a velocidade? Quantas vezes nós diminuímos a velocidade? Mas a proposta é: corra. Ou seja, é uma velocidade maior, irmãos. Nós precisamos aumentar a velocidade dessa corrida. O texto não vai falar de coisas, só coisas que não é pecado. Por exemplo, dormir não é pecado. Não é? Uma coisa boa é dormir, não é? Nesse tempinho fresquinho, gostoso. Mas dependendo do tanto que eu durmo, vai me atrapalhar, sim ou não? Eu vou deixar de evangelizar uma pessoa, eu vou deixar de ler a palavra porque eu vou estar dormindo. E Provérbios fala que quem muito dorme empobrece. Vou deixar de ganhar dinheiro, vou deixar de ganhar conhecimento, vou deixar de fazer um monte de coisa. Então, nós precisamos aumentar a velocidade. E não é só coisas que não são pecado, mas também o pecado. E o pecado, ele assedia tenazmente. E sabe o que Thales Roberto cantou uma vez, algumas vezes, né? Ele fez uma canção que ele diz assim: sabe o que mais eu sei? Que o pecado me atrasa e me tira do rumo, do foco das coisas de Deus. E a vida não flui, não flui, não flui, não flui. Sua vida cristã está fluindo, irmão, minha irmã, sua vida cristã está fluindo. As coisas estão funcionando na velocidade que a palavra de Deus nos chama, na velocidade que o Espírito de Deus gostaria, que Deus gostaria. A nossa carreira está fluindo, ou nós diminuímos a velocidade? Nós estamos agora em casa, poucos de nós estamos voltando à nossa rotina como igreja,
nos templos. Será que você já não parou? Está tomando uma aguinha de coco? Nós vamos aprender aqui. O texto fala conosco. O texto que nós lemos fala que nós devemos olhar para Jesus. Mas eu quero voltar no capítulo 11, porque eu quero que nós olhemos também para Moisés, um grande líder, um crente maravilhoso, Moisés, não é? Nosso irmão Moisés era maravilhoso, um caráter sensacional, uma pessoa super produtiva e que correu a carreira, né? Correu, se desembaraçou de tanta coisa que nós vamos ver aqui hoje. Mas o texto vai falar para nós, olha aí no verso 2 e verso 3 do capítulo 12. Está dizendo assim: corramos a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus. Sendo focado, o nosso foco, o nosso olhar tem que ser colocado em Jesus. A carreira cristã não é algo que se corre olhando para pessoas. Porque pessoas são gente como a gente. Pecadores como nós, limitados. E muitas vezes a gente coloca o olho em pessoas e a gente decepciona, não é? Às vezes a gente pensa assim, não, aquela pessoa ali é alguém que é referência para mim e eu quero ser como aquela pessoa. E a gente começa ali a aprender com aquela pessoa e tudo. De repente, a decepção vem. E se a gente não voltar o olhar para Jesus, nós ficamos desfalecidos, desanimados, achando que evangelho não funciona. Mas a Bíblia ensina pra gente, irmãos, olhando firmemente para Jesus. Por quê? Porque Ele é o autor e o consumador da nossa fé. A nossa fé foi gerada nele. Ele é o princípio da nossa fé e Ele é o modelo da nossa fé. É Jesus o modelo que nós devemos seguir. Então nós devemos olhar para Ele. Mas veja bem, o verso de número 13 vai dizer que não é só olhar. O verso de número 3, desculpe, diz assim: pensem bem. Fala que a nossa mente tem que estar ocupada com a pessoa de Jesus. Nosso pensamento deve estar na vida de Jesus aqui na terra. Como que Jesus viveu? Como que Jesus escapou de tanta coisa? O texto vai ensinar para a gente, irmãos. Está dizendo assim: pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo. Uau! Pensem bem. E por que que o escritor está dizendo que a gente precisa focar o olhar em Jesus e focar nossa mente em Jesus? Ele está dizendo assim: para que vocês não se cansem e nem desanimem. Pensa na maneira como Jesus viveu. Pensa a maneira como Ele correu essa mesma proposta. E o texto vai falar algo para a gente assim, que Jesus estava focado também. Jesus não tinha um exemplo aqui embaixo para Ele olhar, mas Jesus tinha um lugar aonde o olhar dele estava focado. Jesus tinha algo que a mente dele estava ali pensando, sendo nutrida, os seus pensamentos eram nutridos e o seu olhar estava focado aonde? O texto vai falar para a gente no verso 2. Ele, Jesus, pela alegria que lhe estava proposta. Tinha uma proposta para Jesus. E essa proposta era algo que trazia alegria para o coração dele. Então, por causa disso, essa proposta e essa alegria, é que Jesus, irmãos, desprezou o desprezo. A condição, a capacidade de Jesus, que estava em Jesus, para ele suportar quando ele era desprezado, ele desprezava o desprezo. Ele não fazia questão do desprezo, da dor. Ele não sofria aquilo, não consumia Jesus a ponto de tirar-lhe a força, de deixar ele desanimado e de deixar ele, como o texto fala aqui, cansado.
Por quê? Porque havia uma alegria aqui dentro, havia uma proposta, havia algo maior esperando para Jesus, por Jesus, a alegria que lhe estava proposta. Que alegria é essa? O texto vai dizer para nós que Jesus assentou à direita de Deus. Ele tinha um objetivo. Ele sabia, irmãos, que o fim não era aqui. Ele sabia que aqui era algo transitório. Ele sabia, quem sabe Jesus ali sendo cuspido, não é? Quem sabe ele ali sendo xingado, oh, seu endemoniado, você tem demônio. Quem sabe ali, quando ele ouvia as mesmas pessoas que diziam Hosana ao que vem em nome do Senhor, e ele vendo as mesmas pessoas dizendo: crucifica, crucifica, tem que morrer, mata ele, a gente não quer ele não, a gente prefere Barrabás. Eu acredito, irmãos, e o texto me garante isso. Jesus aqui dentro, ele estava feliz, alegre, porque a mente dele estava consumida, cheia da proposta que ele tinha. A proposta, Deus falando com ele: meu filho, vai lá e morre pela humanidade, mas eu te garanto, essa é a proposta, você vai, mas você vai voltar, e você vai assentar de novo no meu lugar aqui do meu lado, à minha direita, filho. E Jesus sabia a alegria que ele ia viver de estar de novo junto do Pai nas regiões celestes. Está entendendo? Você tem uma proposta. Quando te apresentaram o evangelho para você, te apresentaram com uma proposta. Te apresentaram a proposta: vem para Jesus que você vai ter 3 carros na garagem. Vem para Jesus que você vai morar numa mansão e você vai virar um empresário famoso. Vem. Essa era a proposta? Se essa foi a proposta que te mostraram, essa proposta fez de você a pessoa mais miserável dessa terra. Mas se é a proposta do Evangelho, o Evangelho promete vida eterna ao lado de Deus. O Evangelho promete para nós, irmãos, algo que o ser humano nunca viveu. O apóstolo Paulo fala: olho não viu, ouvido não ouviu, não chegou ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que são dele. Vida eterna ao lado do Criador. Aleluia! Louvado seja Deus. O resto aqui embaixo, irmãos, é transitório. E o apóstolo Paulo, apóstolo Paulo, que isso? Ele fala: a nossa leve e momentânea tribulação é momentâneo, vai passar, porque isso aqui tem um tempo determinado, mas a glória é eterna, irmãos. Estaremos com o Senhor para sempre, e 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 para sempre. Que coisa maravilhosa! Eu quero viver isso, eu quero viver isso. Mas olhando para Jesus, talvez alguém pode pensar, mas Jesus é Deus encarnado. Embora a Bíblia mostre para a gente que mesmo ele sendo Deus, ele não viveu aqui como tal, mas que ele abriu mão da sua glória e se fez homem. Filipenses capítulo 2, se fez homem, né? Se humilhou, a Bíblia ainda chama isso de humilhação. Ele se humilhou a ponto de ser um de nós, né? E foi obediente até a morte de cruz. Ele não achou que o fato de ser Deus era algo que ele devia se apegar. Ele abriu mão. E Moisés? O que será que aconteceu com a vida de Moisés? Vamos lá? Hebreus capítulo 11. Olha que coisa impressionante. A partir do verso 24 está escrito assim: pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo. Percebe? Moisés
por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue para que o destruidor não tocasse os filhos mais velhos dos israelitas. Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho como em terra seca. Mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. O texto vai ensinar para a gente algumas coisas que Moisés fez. O texto fala que Moisés, exatamente como Jesus, numa proporção menor, é claro, porque Jesus é Deus, né? Mas Moisés, ele era filho da filha de Faraó. Então, possivelmente, ele tinha direito na herança. Quem sabe ser um sucessor do trono? Não é? E o texto diz que ele recusou. Ele recusou, não foi que não deram para ele, não foi que tiraram dele, a recusa foi dele. Ele disse: eu não quero. Ele rejeitou, irmãos, regalias, ele rejeitou status, ele rejeitou poder, ele rejeitou dinheiro, ele rejeitou prazeres, mordomia. Ele não quis. E por que ele não quis? Ele preferiu ser maltratado com o povo de Deus, por amor a Cristo. Ele preferiu, foi uma escolha que ele fez. Ele não foi viver, olha, eu não quero ser herdeiro aqui desse trono, viver nesse palácio, eu não quero todo esse dinheiro e toda essa riqueza, eu quero ser um egípcio normal. Não. Ele quis viver com o povo de Deus. E quem era o povo de Deus naquele tempo? Escravos. Os hebreus. Um povo sem terra, sem teto. Tudo que aquele povo tinha era uma proposta, uma promessa. Aquele era o povo de Deus. Moisés abriu mão, ele não quis. Ele perdeu tudo. Abriu mão de tudo. Atos, capítulo 7, verso 22, vai dizer que Moisés era instruído em toda a sabedoria dos egípcios. Moisés tinha muito conhecimento, era uma pessoa instruidíssima. Ele não se apegou a isso, não. Que isso? Eu estudei até agora, né? Desde sempre eu estou estudando aqui, cheio de conhecimento. Agora eu vou ficar misturado com esse povo aí que faz tijolo dia e noite. Vou nada? Vou ficar aqui no bem bom, que é, né? Eu mereço. No verso 26 do capítulo 11, está escrito que ele considerou a sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito. Pode me desonrar, e que me desonrem, porque enquanto me desonram, eu estou recebendo uma riqueza maior. Onde que estavam os olhos do Moisés? Não estava seguramente os tesouros do Egito, mas estava, irmãos, na recompensa. No verso 26, porque contemplava a sua recompensa. Verso 27, porque via aquele que é invisível. Ele preferiu, você pensa na vida no palácio e a vida no deserto, conduzindo um bando de gente com uma mentalidade de escravo, gente murmuradora, reclamadora, insatisfeita, querendo cebola. Pensa, vou voltar lá, porque lá tem cebola para comer. Meu Deus.
Moisés tinha em mente não um plano terreno, mas o plano celestial, a proposta do céu. Ele via isso, ele viu o invisível, ele estava focado, irmãos, ele entendeu que havia uma proposta maior, havia uma coisa maior que ele precisava se apegar. Onde que eu quero chegar com isso? Se Moisés ficasse embaraçado, o texto vai dizer para nós que pela fé ele não teve medo da fúria do rei. Ele não teve medo. Se ele ficasse embaraçado com medo do rei, da fúria do rei, se ele ficasse embaraçado, se apegasse a status, a posição, se ele ficasse apegado a isso, se ele ficasse apegado à herança, você está vendo? Não é pecado. Até agora não. Se ele ficasse apegado a prazeres, e aqui o pecado já pode entrar, né? E dependendo de questões aí com relação a posição e status, pode ser que também tenha pecado. Moisés não teria corrido a carreira que estava proposta para ele. Ele não teria sido o estadista que foi, o homem que foi, o exemplo que foi, e não estaria na galeria dos heróis da fé. Mas o texto fala, irmãos, dessa vida desse homem de Deus, esse irmão nosso, olha que honra, irmão nosso na fé, né? Como que ele alcançou essa posição? Primeira coisa, a fé foi o veículo. Foi pela fé. Pela fé e por causa da fé. Por causa da proposta. Porque ele cria na proposta, ele cria na palavra de Deus, ele cria que Deus tinha uma história com aquele povo, ele cria pela fé no que ele sabia de Deus. E como que eu sei? Talvez a mãe dele, a Joquedebe, ela ali cuidando dele lá na casa de Faraó, né, aquela trama toda, aquela inteligência que ela teve ali, né, para fazer com que a filha de Faraó adotasse Moisés e ainda pegasse a própria mãe como babá, né? Talvez a mãe dele mesma ali falando para ele da história do povo, falando de Deus. E a fé foi entrando e ele foi compreendendo as coisas de Deus. Então a fé foi o veículo. Segunda coisa, como ele alcançou essa condição? Ele precisou tomar uma decisão. Verso 24 do capítulo 11 diz que pela fé Moisés, já adulto, recusou. Ele já tinha idade para tomar as decisões. E ele toma a decisão de recusar, de abrir mão. Ele tomou uma decisão. Ele ponderou, acredito que sim. Ele refletiu, sim. Ele chegou a uma conclusão. E depois de tudo isso, ele fez uma escolha. Ele decidiu renunciar à coroa. Renunciar ao trono. Foi uma decisão movida pela fé, mas foi uma decisão. Onde que eu quero chegar com tudo isso? Aonde você e eu estamos colocando os nossos olhos? Aonde que nós estamos embaraçados? O que está atrapalhando a nossa vida? Fazendo a gente andar ao invés de correr. Ou talvez você está tão embaraçado que já parou. É o pecado. O que é? Você está preso a quê, meu irmão? Talvez você está sofrendo tanto, está desanimado. Sua fé está naufragando e você pensa em desistir por causa do desânimo. Você está apegado a quê? A status, a posição. Você está apegado a quê, querido? Você está apegado a passado? É o que você está apegado? Será que não está na hora de você tomar uma decisão movido pela fé e abrir mão, recusar? Talvez você está preso a prazeres. Se você quer correr essa carreira, essa corrida,
e você quer aumentar a velocidade, se eu quero, nós precisamos abrir mão. Isso é evangelho. Jesus falou assim: se vocês querem me seguir, querem ser meus discípulos, negue-se a si mesmo, ou seja, abra mão, não se apegue a nada, exclusivamente nada. Jesus falou assim: qualquer outro amor que vocês tiverem acima do amor por mim, vocês não são dignos de mim, vírgula, e não podem ser meu discípulo. A gente fica preso a muita coisa, a gente fica fadigado, e a vida cristã da gente fica pesada. A gente não consegue sair do lugar. Às vezes a gente fica igual o povo no deserto, andando em círculo, porque a gente está apegado a tanta coisa que a gente devia abrir mão. Abre mão da ofensa, por exemplo. Abre mão dessa chateação que você tem quando você vê que está sendo perseguido. Abre mão quando muitas vezes você não é reconhecido. Abre mão disso. Considera isso como refúgio pela sublimidade de correr a carreira. É a proposta de Deus para a sua vida. Abre mão. Seja livre. Se desembarace. Se desamarre das coisas e deixa Deus te conduzir nessa noite, porque hoje é dia de libertação. Hoje Deus quer libertar você de tanta coisa que está te amarrando. Abre mão disso, em nome de Jesus. Há uma proposta muito maior. Isso tudo vai passar, querido. Paulo fala assim, que essa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de qualquer comparação que se possa fazer. Produz para nós um peso de glória. Tem algo maior. Tem algo maior. Então quanto mais eu sofrer, mais glória eu vou ter. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que nada pode nos embaraçar. Nada pode. Tudo que é peso, a gente precisa largar para trás. Um corredor não carrega mochila. Não tem nada de estimação dentro da mochila. Tem que estar desembaraçado. Então, creia. Deus tem para você uma proposta. Deus te fez uma proposta. Creia. Creia. Creia em Jesus como seu Salvador. Creia. Creia no amor de Deus pela sua vida. Creia no chamado de Deus para a sua vida. Creia. Creia no plano de Deus para a sua vida. Creia. Creia na palavra de Deus. Creia. Creia que Deus está falando com você nessa noite. Creia nisso. Creia. E tome decisões. Tome decisões pautadas na eternidade. Não tome decisões pensando nessa terra, não. Foca seu olhar na alegria da proposta de estar com Deus um dia. Porque se você olhar dessa maneira, tudo aqui vai ficar pequeno. E aumente a velocidade. Amém? Aumente a velocidade, porque a proposta é uma carreira vitoriosa. Mas não se pode correr com peso e nem sendo assediado pelo pecado. Se liberte nessa noite. Ofereça ao Senhor as suas perdas. Ofereça ao Senhor as suas dores. Fala com Ele nessa noite: Senhor, dói muito quando eu penso nisso ou naquilo. Dói muito quando eu vivo isso ou aquilo. Me machuca. Isso para mim é peso. Eu não consigo andar, eu não consigo caminhar. Mas hoje eu tomo a decisão de deixar isso tudo no seu altar, Senhor. Diante do Senhor. Curva a sua cabeça, vamos orar. Ah, meu Deus. O que seria de nós sem a sua palavra, Senhor? Sua palavra é maravilhosa. E eu te louvo pela sua palavra. Eu te louvo, Deus, porque o Senhor deixou exemplos maravilhosos na sua palavra para nos ensinar o caminho. Oh, Deus amado, o Senhor nos ensina como viver desembaraçado das coisas. O Senhor nos ensina como escapar do pecado.
Ó Deus querido, Provérbios vai dizer que é o temor do Senhor quem livra os homens dos laços de morte. Ó Deus amado, e o homem que teme ao Senhor é o homem, é a mulher que tem o olhar no céu, está focado na glória. Ó Deus, está focado na bendita esperança de um dia habitar com o Senhor para sempre, Pai. Ah, Senhor Deus, louvado seja o teu nome. Ó Deus, porque se Moisés conseguiu abrir mão lá no Velho Testamento, tão longe de nós, de uma maneira tão precária talvez, comparando com o tempo que nós estamos vivendo, mas lá, já tão distante de nós, ele conseguiu, por amor a ti, abrir mão. Ele conseguiu se desembaraçar de títulos, de posições, de riquezas, de propostas terrenas. Se ele conseguiu, Senhor, nós também conseguimos, porque nós temos dentro de nós o Espírito Santo do Senhor, que nos ajuda nas nossas fraquezas, Senhor. Temos o Espírito do Senhor que ora por nós com gemidos inexprimíveis, ó Pai. Esse Espírito que nos conduz triunfantemente nessa caminhada na terra, Senhor. Nós temos Jesus, o nosso amado Senhor, o autor e o consumador da nossa fé. O escritor aos Hebreus vai dizer mais para frente que Jesus deixou-nos o exemplo para que sigamos os seus passos. Obrigado, meu Deus. Obrigada, porque nós temos alguém para olhar. Nós temos alguém perfeito para olhar, que viveu aqui de maneira perfeita, alguém íntegro, reto, de um caráter polido, alguém que foi obediente aos seus mandamentos, à sua vontade, Pai, e foi obediente até a morte, Senhor. Que exemplo maravilhoso! E a sua palavra testemunha, Pai, ó Deus, que por causa da obediência e a maneira como ele viveu, o Senhor deu para ele um nome acima de todo nome, e que ele está assentado à direita do Senhor. Foi com essa visão, vendo esse dia de estar diante do Senhor, que ele venceu. Pai, eu peço ao Senhor nessa noite, que seja assim com esse meu irmão, com essa minha irmã, que seja assim conosco, Pai. Ó Deus amado, que o nosso olhar possa voltar para Jesus. Que o nosso olhar, o nosso pensamento possa ser, ó Deus, consumido pela vida de Jesus, Pai. Nos lembra, Deus, a meditar, nos lembra a estudar, ó Pai, a aprender com a vida terrena de Jesus, porque a vida celestial está nos esperando, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Fala com a pessoa que está do seu lado. Você tem uma proposta, e essa proposta tem uma alegria que não acaba, a alegria da vida eterna. Fica firme, não se embarace, nem com pecado, nem com qualquer outra coisa. Olhe para Jesus. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te fortaleça, te renove, te restaure, te encha, em nome de Jesus. E se você quiser entregar a sua vida a Jesus, você está em casa, tem alguém com você, peça para orar com você. Amém? Se você quiser fazer isso no templo, você pode ir no templo e falar com qualquer pessoa que estiver ali, um líder, algum irmão. Fala assim: olha, eu aceitei Jesus lá na minha casa e eu quero confirmar essa decisão aqui na igreja. Ore por mim. Que o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus.